Abra por favor Lucas capítulo 4, versículo 27. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 4, versículo de número 27. Se você for bom de endereço, deixa aí aberta, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 27. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Palavras de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 27. Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Vou ler novamente. Jesus está falando. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles, Jesus está dizendo, foi purificado, senão Naamã, o sírio. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Só até aí. Preste atenção aqui, nós lemos um texto onde Jesus Cristo testifica um fato do Antigo Testamento. Nós lemos o primeiro texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, onde Jesus está falando sobre uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento, no livro do Segunda Reis de Israel, capítulo de número 5. Algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento foi abolido, mas Jesus Cristo faz menção de um homem que viveu naquela época e que foi purificado. Se Jesus, ele toma de exemplo a vida de um homem, significa que de fato esse homem existiu, ou Jesus estava mentindo. Então essa história ela é verídica, porque Jesus Cristo testemunhou e testificou a respeito da história. Quem está entendendo diz amém. Jesus estava ali num debate, ele diz assim, olha, houveram muitas viúvas, e ele para e ele fala, mas depois ele fala assim, olha, mas também haviam muitos leprosos. Aí ele faz menção de um homem que foi curado, purificado. O nome dele era Naamã. Quem era Naamã, pastor? Vamos à história de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Talvez hoje você olhe a Síria como uma nação pequena e com um exército fraco. Naquela época a Síria era um dos exércitos, se não o mais poderoso da terra. Naquela época, dentro desse contexto, a Síria amedrontava todos os outros países. Vamos comparar hoje a Síria, uma comparação longínqua, apenas para título de observação. A Síria hoje teria um poder bélico como o dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram numa batalha, todo mundo diz, meu Deus, lá vem eles. Então a Síria colocava medo em todos. E quem era o capitão do exército do rei da Síria? Naamã. Naamã, ele tinha muitas medalhas, e a Bíblia diz que através dele, o Senhor tinha dado muitas vitórias à Síria. Naamã, eu acredito, era um homem que andava cheio de condecorações na sua roupa. Eu acredito que Naamã era um homem mais respeitado que tinha naquele ambiente. Meu irmão, ele era capitão do exército mais poderoso da terra. Era um homem de muito respeito, diz a Bíblia. Então ele era um homem que era temido. Imagina só esse homem chegando nos ambientes. Eu imagino um tapete vermelho sendo estendido. Eu imagino a comitiva real, pessoas tocando trombetas, soldados apóstolos. Porque vai passar quem? Vai passar o capitão do exército do rei da Síria.
Eu imagino esse homem sendo requisitado. A Bíblia diz que ele era um homem, um varão valente, ele era valoroso. Mas a Bíblia diz, porém, leproso. O que é a lepra e o que era a lepra? Hoje a lepra tem cura. A lepra hoje conhecida como hanseníase. Naquela época a lepra era uma doença terrível. Era tão terrível, mas tão terrível, que em Israel eles acreditavam que aquilo era fruto de uma maldição. Era tão terrível que quando alguém contraía lepra e era contagiosa, se eu pegasse em algum elemento, aquele elemento estava contaminado pela lepra. Quando um leproso entrava no ambiente, ele tinha que gritar, leproso, está entrando leproso, e todos saíam fora. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vê 4 leprosos entrando no arraial e gritando. Por que eles gritavam? Porque eles precisavam dizer que eles eram leprosos. Se alguém encostasse, ficaria doente, e a doença era mortal. A lepra causava, ela tirava a sensibilidade, e os pedaços da carne começavam a ser corroídos, e de repente a pessoa ia morrendo aos poucos. Era uma doença terrível. E pior que era terrível, o leproso ele precisava ficar isolado. Nós passamos um período da Covid-19, vocês lembram? E a pessoa que contraía Covid, ela tinha que ficar isolada. Alguém lembra dessa fase? Nós esquecemos muitas vezes o que Deus já fez por nós, não é? Lembra daquele período, olha, fulano não veio porque ele está de Covid. Ele está com Covid. E quando ele regressava, todo mundo fazia assim, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Aí a pessoa tinha que explicar, não, eu já passei o período da, como é que chamava ali, do isolamento, né? A quarentena é coisa de grávida, não? Brincadeiras à parte. O período de isolamento passava, só que em Israel, os leprosos, eles precisavam ficar num lugar isolado, num leprosário. Eles precisavam ficar isolado da população. Quem está entendendo diz amém. Mas a Bíblia diz que esse homem chamado Naamã, em uma das suas investidas, ou seja, em uma das suas guerras, ele vai até Israel. Ele vai para onde? Israel. Olha o que diz a Bíblia no versículo 2. Está no telão o versículo 2? Consegue projetar nesse aqui para nós, por favor? Versículo 2, capítulo 5, 2 Reis, versículo 2. Se você conseguir, a gente consegue aí? Se conseguir, tá bom. A Bíblia diz que eles foram até Israel. Vai conseguir? Fala comigo, vocês vão conseguir, eu creio nisso. Tá, eu espero, não tem problema. Eles foram até Israel e de repente eles ganharam a batalha e trouxeram uma menina. A Bíblia diz uma menininha. E quando Naamã traz a menininha, eu não sei se a menininha era muito bonita, eu não sei se a menininha tinha traços de delicada, eu não sei o que Naamã viu naquela menininha. Eu sei que Deus permitiu aquela situação. Aquela menininha sai de Israel e ela é levada para a Síria. E agora ela é escrava. E ela vai trabalhar dentro da casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã, uma empregada. Alguém está entendendo? Naamã, a história é muito conhecida, mas hoje eu quero falar sobre essa menininha. Eu quero me ater na história dessa menininha. O que ela ensina para nós? Porque muitas pessoas falam de Naamã, mas se esquecem dessa menina. Quem que é essa menina? Nós não sabemos o nome. Não há nenhum relato bíblico do nome dessa menina. Mas essa menina vai me ensinar muita coisa. Naamã, ele está leproso. Agora eu imagino aquela menina dentro de casa. Vem comigo para dentro da história. Naamã é o capitão do exército do rei da Síria. E como ele consegue sair? Porque ele precisa colocar a sua farda. A farda esconde a lepra. Lá fora ele consegue disfarçar, mas dentro de casa ele tem uma lepra. E dentro de casa ele precisa tirar a sua roupa. E quando ele tira a roupa, todo mundo vê, ele é leproso. Porque existem problemas que nós conseguimos disfarçar. Existem problemas que dentro de casa as pessoas sabem, mas quando nós saímos, a gente consegue disfarçar muito bem. Mas chega um período que até dentro de casa a menininha fica sabendo que Naamã tem lepra. Preste atenção, nós estamos na introdução.
Naamã, quando ele chega dentro de casa, ele tem que tirar o casaco, as medalhas de honra ao mérito, as condecorações, e ele pendura a sua farda, e quando ele pendura a sua farda, a menininha começa a ver, ixi, ele está todo leproso. Existe um momento que nós não conseguimos mais esconder os nossos problemas. Ninguém gosta de falar das nossas fraquezas, nós não queremos falar. Mas existem casamentos que tem uma hora que as pessoas já começam a perceber que aquele casamento está passando por um momento difícil. Existem situações financeiras que as pessoas começam a notar, fulano está sem dinheiro. Existem momentos que as pessoas começam a perceber emocionalmente, fulano anda meio triste. Naamã não consegue mais esconder. Só que dentro da casa tem uma menininha. E aquela menininha está fazendo o papel dela, ela está limpando, ela está organizando. A Bíblia Sagrada nos diz que aquela menininha estava ali, ela ouve falar e ela vê aquela situação. O interessante é que a lepra é contagiosa. Naquela época era muito contagiosa. Mas a lepra de Naamã não vai pegar na menininha. Mas a fé da menininha vai pegar em Naamã. Preste atenção. A lepra de Naamã não vai pegar na menininha. Mas a fé da menininha vai pegar em Naamã. Porque, meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Escute, a menininha estava ali. E de repente ela se levanta e ela diz assim, quem dera se o meu Senhor. Não, mas aí eu parei. Por que eu parei? Meu irmão, imagina se uma pessoa entra dentro da sua casa, te sequestra e te leva para ser um escravo. E agora aquela pessoa está doente. O que você vai pensar? Seja sincero, você não é santo. Quem passou pela prova e não me ajudou, aleluia. Não, imagina o coração daquela menininha vendo Naamã doente. Eu imagino aquela menininha porque ela era um ser humano como nós. Muitos aqui diriam, sabe o que é isso aí? Deus pesou a mão. Vai morrer de lepra. Vai falar que você não ia torcer para ele morrer, não. Aquela menininha estava ali e ela começa a ouvir, Naamã está doente, Naamã está leproso. E ela está ouvindo. Esse mesmo que fez mal para aquela menininha. Mas ela está dentro da casa, limpando e arrumando. E eu quero extrair aqui algumas lições da vida dessa menina. Primeira lição que eu vou extrair da vida dessa menina. Ela não permitiu com que a fé no Deus de Israel fosse abalada por imprevisto. Aquela menina tinha uma fé inabalável. Por quê? É esse tipo de fé que eu quero desenvolver. É esse tipo de fé que nós precisamos desenvolver. Ela não colocou a culpa em ninguém. Ela não colocou a culpa em Deus. Ela sabia que Deus estava conduzindo a história dela. E Deus sabia muito bem o que estava fazendo. A ponto dela se tornar uma escrava. E ainda continuar falando, existe um Deus em Israel. Dê um aplauso ao Senhor. Aquela menininha, ela tem uma fé impressionante. Por que a fé daquela menina é uma fé inabalável? Porque ela passa por momentos difíceis, ela se torna uma escrava, provavelmente perdeu os pais, ela tinha tudo para entrar numa deprê, ela tinha tudo para ficar lá, eu não quero mais viver, ela tinha tudo para dizer, Deus não me ama, ela tinha tudo para desistir, mas os pais daquela menina, talvez deram um ensinamento para ela, tão profundo, que ela amava o Deus de Israel, independente da circunstância. Sabe o que eu quero te dizer? É isso que nós precisamos, parar de colocar a culpa em Deus, parar de querer tentar entender as coisas e saber, existe um Deus que me tirou de um lugar e me colocou em outro lugar. Ela não queria estar ali, mas Deus queria que ela estivesse ali. E tem gente que pensa que ela que tem que fazer não, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. Meu irmão, nós não queremos nada. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. É Ele que direciona. Esse tipo de evangelho que diz, você que pode fazer os seus planos, coloca os seus planos na parede e Deus Deus não é obrigado a fazer nada. Ele é o Senhor das nossas vidas. Se Ele quiser te tirar de um lugar e te colocar no outro, Ele continua sendo o seu Deus. Está vendo como é difícil ouvir isso?
Porque nós aprendemos, faz um mapa, coloca na parede, e Deus é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada. O dia que você entregou a vida nas mãos do Senhor, deixa Ele te conduzir. Ela não queria estar ali, mas Deus queria que ela estivesse bem ali. Ela não estava preocupada com isso, ela só estava cumprindo um propósito. Com Naamã, Deus vai permitir uma situação difícil, porque Naamã não conhece Deus, ele não conhece o Senhor. E Deus vai permitir uma situação para que Naamã conheça o Senhor. E às vezes tem pessoas que Deus permite situações para que ele conheça um pouco mais o Senhor. Jó dizia: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois de passar por tudo isso, os meus olhos te veem. Existem pessoas que Deus permite sim. Por quê? Se Deus não permitisse a lepra, Naamã conheceria o Senhor? Então às vezes Deus permite situações que você não entende, para que você o conheça um pouquinho melhor. Deus permite. Você só está vendo o momento, Deus está enxergando lá na frente. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe os lugares, Ele sabe até as pessoas que estarão ao seu lado. Aquela menininha estava dentro da casa de Naamã. Ela não foi paralisada pela mágoa. Ela não foi paralisada pela mágoa. Eu falei para minha esposa hoje à tarde: pessoas maduras não se ofendem facilmente. Aprenda isso. Pessoas maduras não se ofendem facilmente. Pessoas maduras não se ofendem facilmente. Como é que Deus vai usar uma pessoa que se ofende por qualquer coisa? O homem e a mulher que Deus vai levantar são homens e mulheres que não se ofendem mais com comentários, com situações. É esse tipo de fé que eu preciso aprender. É esse tipo de fé que nós precisamos. Porque quando acontece algum imprevisto: Deus, onde o Senhor está? Deus, o Senhor não me ama. Deus, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer, deixa Deus te direcionar. Aquela menininha, ela tinha tudo para ter uma mágoa no coração. E eu vou te dizer uma coisa: primeiro Deus vai arrancar a sua mágoa, para depois começar a te usar. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Pessoas feridas sempre vão ferir. Pessoas machucadas machucam. Pessoas ofendidas ofendem. Por isso aquela menina estava pronta. Ela não tinha nenhuma mágoa no coração dela. Ela tinha razões, sim. Motivos, todos. E não foi um comentário não. Um homem que entrou no país dela, acabou com a história dela. Talvez algumas pessoas da família dela morreram, nós não sabemos. Foi uma investida da Síria contra o exército de Israel. Eles entraram, tomaram aquela menininha. E o que você acha que Deus estava fazendo nessa hora? O que você acha que Deus estava fazendo nessa hora? Onde Deus estava? O que Deus estava fazendo nessa hora? Você acha que Deus estava dormindo? Você acha que alguém pegou Deus de surpresa? Deus estava sentado no alto e sublime trono, onde Ele sempre esteve. Ele estava no controle de todas as coisas. A menininha não estava entendendo, mas Deus tinha um plano muito maior na vida dela. Talvez se ela ficasse lá, ela seria um sal dentro do saleiro. Mas Deus sabe muito bem os lugares onde Ele te coloca. Levante a sua mão se você crê nisso. Em nome de Jesus eu profetizo: Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Aquela menina não tinha nenhuma mágoa. Ministérios estão paralisados pela mágoa. Ministérios estão paralisados. Pessoas que ficam chateadas com qualquer coisinha. Como é que Deus vai te usar, rapaz? Como é que Deus vai te usar, minha irmã? Se você fica chateado com quem manda uma mensagem no Instagram, se você paralisa com quem... para com isso. Não fique paralisado com a ofensa. Não fique paralisado com a mágoa. Levante a sua cabeça, porque tem muita gente precisando de você. Enquanto você fica alimentando a sua mágoa: porque não deveria fazer isso, porque se eu fosse ele, eu não fazia aquilo, porque... Se ela ficasse alimentando aquela mágoa, Naamã morreria com aquela lepra. Mas graças a Deus que ela conhecia o Deus de Israel. Deus está conduzindo tudo, você não está entendendo.
Deus está conduzindo tudo, você não. Ela queria estar ali, sim ou não? Responde para mim, ela queria estar ali, sim ou não? Mas Deus queria que ela estivesse ali. E se Deus quiser que você esteja em alguns lugares que você não quer estar, Ele pode te levar para lá? Nem todo mundo responde. Ele pode te levar para lá? Mesmo que você não queira? E se Ele permitir algumas baixas, algumas perdas? E se você tiver que descer o seu nível de vida? E se você tiver que descer o seu estilo de vida? Você que andava com carro, uau, agora você tem que andar com um carro só básico, para não ser pejorativo. E se você andava com aquelas roupas todas bonitas e agora tiver que comprar naquela loja que parcela em 50 vezes e você leva um talão desse tamanho, você está disposto a entrar lá? Porque nós queremos um Deus que só prospera, né? Que dá vitória, que manda para frente. E se Deus descer o seu nível? E aí? Você vai ficar ofendido com Ele? Eu não me envergonho, minha esposa sabe muito bem disso. Quando paramos, tínhamos um estilo de vida, ó, acabou. Acabou o quê? Acabou, não dá mais, bora passear. Fiz a propaganda. Tá eu lá comprando, parcela, quantas vezes? Dá para fazer em 6, 7? Faz o máximo que você puder, nós vamos pagar direitinho, mas... Eu queria, não, lógico que eu não queria. Eu queria chegar a passar o cartão, débito. Mas não tinha. E tem momentos que Deus te faz passar por lugares indesejados, porque Ele tem um propósito que você jamais imaginou. Aquela menininha está dentro da casa, mas o coração dela está lá em Israel, no Deus de Israel. Ela está num ambiente, mas a cabeça dela não está naquele ambiente. Ela não era dali, ela sabia, se Deus me trouxe para cá, é porque Ele tem alguma coisa comigo. Se Deus me colocou aqui, é porque tem algum leproso precisando de ajuda. Se Deus me colocou aqui, é porque tem alguém que vai conhecer esse Deus que eu sirvo. Se Deus permitiu isso aqui, eu não queria estar aqui. Se eu pudesse optar, eu teria uma outra opção, que ao meu ver seria muito melhor. Mas Deus, o Senhor, está no controle da minha vida. Se o Senhor me permitiu chegar aqui, é porque alguém será alcançado. Eu estou sentindo Deus falando com a igreja, sabe? Se Deus permitiu você chegar em lugares que você nem queria estar, é porque ali existe alguém, e você não sabe quem é essa pessoa, mas essa pessoa precisa de algo que você carrega. Lembre-se, a lepra de Naamã não pega na menininha. A menininha está em casa, e ela diz assim, se Naamã fosse lá em Israel, se ele, lá tem um profeta. Eu imagino Naamã passando e, como é que é? Eu já tentei de tudo. Ele era o capitão do exército do rei da Síria, meu irmão. Ele provavelmente já tinha ido no especialista. Só que como é que ele vai falar? Porque tem problema que você não fala para ninguém. Só que aquela menininha estava ali e ela disse, se o meu Senhor... Sabe o que ela disse? Existe um Deus que pode mudar a sua história. Existe um Deus que pode mudar a sua história. Tem lugares... Meu Deus do céu, escute isso, escute. Tem pessoas que vai ouvir só você. Tem gente que vai ouvir você. Pode ser o capitão do exército, pode ser o chefe, pode ser o CEO, pode ser, mas ele vai ouvir você. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque aquilo que você carrega... aquilo que você carrega, meu Deus, é muito maior do que a posição que você ocupa. Aquilo que você carrega é muito maior do que a posição que você está. Ela carregava algo que era muito maior do que ela. Ela não queria estar ali, mas dentro dela fluía. Se meu Senhor. Naamã, escuta. Naamã ouve e diz, como é que é? Essa menina disse que você tem que ir lá em Israel. Naamã então fala, eu vou, tem nada a perder mesmo.
Ele pensa que é do jeito dele. Ele pega uma carta do rei e ele vai cheio de orgulho, dizendo: eu vou chegar lá e vai ter, eu vou levar aqui 300 quilos de ouro, eu vou levar aqui muito dinheiro. Ele está pensando que ele faz do jeito dele, mas com Deus de Israel não é do seu jeito, é do jeito do Deus de Israel. Ele pensou que ele compraria um milagre, mas milagre não se compra. Você pode ser rico, você pode ser da alta patente, mas tem momentos que só o Deus de Israel vai resolver a sua situação. Tem momentos que você pode ter a influência que for, meu irmão. Se você chegar com essa arrogância, com essa mesma arrogância, você vai voltar. Você precisa aprender que vai ser do jeito de Deus na sua vida. Ele vai, quando ele chega lá, manda uma carta para o rei recebe a carta dizendo: ele quer briga, ele é o capitão, ele veio para cá, ele está querendo uma briga. Isso aqui é uma justificativa. O profeta está lá, e o profeta ouve a voz de Deus, diz: não, rei, pode deixar vir, deixa ele entrar. Ele vai saber que existe um Deus em Israel. Naamã então ele vai pensando que vai acontecer do jeito dele. Eu já vou encerrar. E quando ele entra, ele diz: não, ele vai orar por mim, ele vai colocar a mão. O profeta diz apenas uma coisa para ele: Naamã, vai tomar banho. Linguagem simpliciana. Naamã vai tomar banho lá no Rio Jordão. Foi o que ele falou. Eu só estou aqui conjecturando. Vai tomar um banho no rio. Ele diz assim: Naamã, nem atendeu. O profeta nem atendeu, porque profeta que é profeta não se move por dinheiro. Profeta que é profeta não se move por dinheiro. Homem de Deus que é homem de Deus não se move por dinheiro. Ele não, é rico, vou atender. Não é rico, eu não atendo. Homem de Deus, ele não tem esse negócio não. E se você pensa que você tem dinheiro, você vai, não vai não, aqui não, meu filho, do jeito que você vem, você volta. Porque nós vamos atender todo mundo de igual forma. Aqui tem ovelha, não tem mais rico, não tem mais pobre, você pode ter o seu dinheiro lá fora. Aqui quem manda é o Deus de Israel. Todo mundo vai ser tratado da mesma forma. Isso aqui é a igreja. Não tem problema, você pode ser rico, e glória a Deus pelo seu dinheiro, fique com ele. Aqui você vai ter que fazer como Naamã. Como, pastor? Naamã, você vai ter que mergulhar. Naamã fica bravo. Pode ler a história. Naamã diz: como assim? Lá tem um rio chamado Farpar. Por que lá? O rio lá é até mais limpo do que esse tal de Jordão. Eu vou embora. E ele vai embora. Quando ele está começando a ir embora, o servo dele diz: Naamã, se pedisse uma coisa difícil, você não faria? Ele: eu faria. E por que você não faz a fácil? Ele só está pedindo para você tomar um banho no Jordão. Já que a gente está aqui, Naamã, obedece o profeta. Faz o simples, Naamã, não complica. Naamã fica com aquela cara de: não é o que eu quero, mas é o que a casa oferece. Então eu vou precisar. Aí ele vai descer. Diga comigo, ele vai? Ele vai? Aí ele vai? Que Deus está tratando com ele. Que o dinheiro que ele tinha não resolveu o problema dele. Ele tem que descer. E a Bíblia diz que além de descer, ele tem que mergulhar. Aí fica mais constrangedor, porque ele tem que tirar a camisa, né? Ele tem que descer, ele tem que se despir, ele tem que mergulhar, porque quem mergulha não aparece. O milagre está aí, meu irmão. Quem mergulha não aparece. Ele mergulha uma vez, 7. Mas por que 7? Não, é para arrancar de vez esse seu orgulho aí. Você vai ter que mergulhar de novo. Segunda vez, desce. Aí ele levanta, desce. Aí terceira vez, desce. Naamanzudo. Desce. Quinta vez o profeta falou 7. Desce de novo. Aí na 7ª vez, meu irmão, aquele homem, quando a Bíblia diz, eu fico imaginando a cena. A Bíblia é maravilhosa. Pastor, eu fico imaginando a cena de Naamã limpo. A Bíblia diz que ele estava purificado. Naamã fica em estado de alegria. Ele, eu faço uma promessa hoje. Cuidado que você promete quando você está feliz. Ele para e diz: eu faço uma promessa hoje. O quê? A partir de hoje eu nunca mais adoro outros deuses, a não ser o Deus de Israel.
Porque esse Deus de Israel, ele existe. Esse Deus de Israel é verdadeiro. Esse Deus de Israel. Vamos adorar. Escute. Mas eu estou pensando em quem? Na menininha. Eu imagino a menininha. Eu imagino, não está na Bíblia não. Eu imagino, eu posso imaginar o que eu quiser. Eu imagino aquela menina orando. Porque, meu irmão, se o camarada vai e volta leproso. Não, você está imaginando, você pode imaginar o que você quiser. A Bíblia não diz isso. Mas eu imagino aquela menininha de joelho. Senhor, cura esse homem pelo amor do Senhor. Porque esse homem invadiu meu país lá e arrebentou com tudo. Senhor, ele não pode voltar não. Ou ele volta curado. Mas Deus, Ele vai sustentar a palavra que Ele colocou na sua boca. Você é apenas uma menininha na casa de Naamã. Aquela menininha era uma ilustre desconhecida. Como era o nome dela? Como era o nome dela? Ela não vivia para deixar um nome na história. Ela vivia para fazer com que o nome do Senhor continuasse na história. Escute, não lute para escrever o seu nome, a sua marca. Isso não importa. Nós fazemos parte de um plano maior. Eu não luto para que o meu ministério, nunca. Eu vou passar, você também vai passar. Nós somos apenas menininhas na casa de Naamã, que convivemos com leprosos, que não sabe mais o que fazer para tirar a lepra. E nós só vamos dizer, existe um Deus em Israel, e quando chegar lá ele tem que mergulhar. O Jordão representa Cristo, a menininha é o Espírito Santo, que aponta para o profeta, que representa Deus. E Naamã é a humanidade que está leprosa e não sabe mais o que fazer. Nós só vamos apontar, vai mergulhar em Cristo, porque quando você mergulhar em Cristo, essa lepra vai desaparecer. Você precisa mergulhar nele, você precisa mergulhar nele. A nossa geração é uma geração que faz de tudo para conseguir vencer a lepra, mas a lepra não tem cura. Só existe uma forma: eu preciso mergulhar. Eu preciso mergulhar se eu quiser me desvencilhar desse vício, desse pecado que me atrai. Eu preciso mergulhar, porque se eu não mergulhar, eu volto para casa leproso. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está colocando pessoas aqui em ambientes estratégicos. Você não está entendendo. Ele te coloca em ambientes estratégicos, para que ali você possa ser apenas um instrumento. Não lute para que o seu nome fique na história, ele não vai ficar. Lute para que o nome do Senhor esteja na história. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do nome do Senhor. Enquanto você fizer para Deus, fique tranquilo, Ele vai cuidar do seu futuro, Ele vai cuidar do seu destino. Passou por tribulações, mas estava viva. Passou por uma investida, mas estava viva. Passou por um ataque, mas estava viva. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Passou por tudo e ainda está vivo. É porque eu tenho um propósito na vida dessa menininha. A fé dessa menininha me inspirou. Continuar falando de Deus em meio a tanta dificuldade é um desafio. Você acha que ela talvez não entrou em conflito? Naamã poderia passar e dizer assim: mas quem é você? Porque se esse Deus que você fala existisse, você não estaria no lugar que você está. Você acha que ela não pensou nisso? Naamã poderia passar e dizer: bom, se esse Deus existe, por que Ele te permitiu chegar aí? E muitas pessoas pensam: o lugar onde eu estou
não me habilita a falar do meu Deus. O lugar e o momento que eu estou passando, as pessoas vão pensar: você carrega algo muito maior do que você. A sua posição não diz o que está dentro de você. Aquela menina estava como uma escrava, mas dentro daquela menina havia algo tão poderoso que produziu cura para alguém. Se ela ficasse presa a essa mentalidade do: cadê os seus frutos? O que Deus é na sua vida? Você não tem um carro, você não tem uma casa. Se ela ficasse presa a esse tipo de mentalidade, mas ela sabia: meu Deus continua sendo comigo, independentemente do momento que eu esteja atravessando, independentemente da fase, Ele continua sendo comigo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por gentileza.